estou de volta aqui no consultório da doutora Bruna Jakubowski, já que ela nos deu essa abertura maravilhosa para conversar literalmente sobre aquilo que a gente tem mais dúvida e sobre aqueles sonhos que a gente vai protelando, de fazer uma cirurgia plástica, de fazer um procedimento facial e, por que não, de tratar também o visual, vamos dizer assim, a funcionalidade da nossa parte íntima. É isso que nós vamos conversar com ela hoje. E não só a cirurgia íntima, mas também vários outros procedimentos que podem melhorar esse visual. Confesso que eu não sei nada sobre isso, por isso eu tô aqui, meu amor. Tudo bom, lindinha? Maravilhosa, boa noite. Ô, Bruna, sério mesmo que Sério. precisa fazer, que dá para fazer tudo isso? Isso é uma cirurgia super interessante que tem aumentado cada vez mais, porque as pacientes estão se sentindo mais à vontade de estar procurando esse embelezamento, vamos dizer assim, íntimo, né? E também pelo fato de eu ser mulher, elas se sentem mais à vontade de virem até a mim para a gente estar melhorando essa parte. Compartilhar mesmo, né? Porque eu acredito que como a nossa pele do corpo todo envelhece, a gente também envelhece e fica flácida, né? Exatamente isso. E muita gente nem sabe que é possível a gente estar melhorando essa região. Eu não sabia. E fica sensacional, tá? Fica mesmo? muito legal. E assim, não necessariamente está relacionado com o envelhecimento. Existe também casos de meninas novinhas mesmo, adolescentes, que têm um excesso de pele importante na região dos pequenos lábios e muitas vezes esse excesso de pele causa desconforto, fica um atrito ali na região para fazer exercício, até para se movimentar mesmo, dificuldade de higienização, dificuldade de relação sexual, inclusive. Então, a gente tem sim essa hipertrofia de lábios relacionada com uma parte genética e a gente tem essa flacidez que vem normalmente associado ao envelhecimento, a uma perda grande de peso também, tá? Então, existem alguns tipos de cirurgia nas quais a gente consegue retirar esse excesso de pele da região ali, principalmente dos pequenos lábios. E isso é uma cirurgia com, assim, vamos dizer, relativamente fácil de recuperação? Como é que é a anestesia? Porque isso é uma, vamos dizer assim, é um fator importante na decisão, né? Sim. Na tomada de decisão. Como é uma cirurgia, vamos dizer assim, extremamente simples, porque você acaba cortando e refazendo pele, basicamente. É diferente de você estar fazendo uma cirurgia associado à parte ginecológica, que algumas vezes a gente faz. A gente, inclusive, tem uma equipe de ginecologistas aqui no consultório que muitas vezes acabam associando comigo uma cirurgia de períneo, uma cirurgia de alguma correção íntima relacionado a essa cirurgia que na verdade chama ninfoplastia, né? Que é a correção ali dos pequenos lábios. Então, assim, essa cirurgia, se ela for só a parte estética, ela não envolver a parte funcional com a equipe da ginecologia, nós podemos sim estar associando a outras cirurgias. Então, por exemplo, você vai para o centro cirúrgico para fazer uma cirurgia mamária. E aí você já está anestesiada, você já está no hospital, você já aproveita e associa essa cirurgia, que é uma cirurgia que em média a gente demora 1 hora para fazer. É uma cirurgia bem tranquila. Para as pacientes que têm um pouco mais de medo em relação à anestesia, que é uma anestesia local, a gente pode fazer sempre em ambiente hospitalar, eu nunca faço nada no consultório, associar uma sedação com a equipe da anestesiologia, tá? Entendi. E algumas pacientes que realmente são casos mais simples, que é uma pele realmente muito pequenininha, a gente consegue fazer no hospital, mas só com anestesia local. E aí a paciente fica conversando comigo ali, fica totalmente lúcida e a gente faz uma anestesia ali com uns pontinhos, como se você fosse levar um ponto na pele para tirar uma pinta, por exemplo. Sim. É a mesma anestesia. Então a gente tem essas opções, dependendo do nível de complexidade do caso do paciente. Entendi.
em que, qual é um outro motivo pela qual você é procurada para fazer esse tipo de cirurgia? Normalmente, ou uma hipertrofia já, que a paciente já tenha desde sempre, esse envelhecimento, né? A paciente percebe que a parte da vulva ali, na parte vaginal, está envelhecendo assim como o resto do corpo. Sim. Né? Então ela não se sente mais confortável com aquela região. Existem alguns outros tipos de procedimento que a gente consegue fazer. Por exemplo, bioestimulador de colágeno. Só que aí, nesse caso, não seria para hipertrofia de lábio, seria para perda de volume. Quando a gente perde muito peso, a gente fica com os lábios mais murchos. Então, a gente consegue devolver volume para os lábios com bioestimulador de colágeno e outros casos que eu até fiz recentemente com a própria gordura da paciente. Então, eu tive uma paciente que fez uma lipoaspiração. E aí ela me pediu para botar um pouquinho de gordurinha ali nos lábios dela, que estavam já um pouquinho mais murchos. E ficou sensacional, ela adorou. Ela adorou. Imagino! Assim, ficou muito legal e ainda é um produto que é teu, né? Teu. É isso que eu ia te perguntar. Não existe assim, tipo, uma rejeição do produto, nada disso. Não. Bem tranquilo. Bem tranquilo, um procedimento bem seguro de ser feito, assim, com índices de complicação muito pequenos, né? É muito importante que a gente avalie a paciente, né? Para a gente conseguir determinar o que tem que ser, se tem que ser retirado, se tem que ser colocado volume, o que tem que ser feito, qual que é o caso da paciente. Outra coisa que a gente consegue fazer, que fica muito legal também, é fazer aquele aparelho que a gente falou na outra entrevista, que chama Morpheus, que é aquele microagulhamento. Sei. A gente, claro, com a paciente anestesiada, né, porque aquilo ali vai ser desconfortável, a gente consegue também fazer o microagulhamento em toda a região de todos os grandes lábios ali, para também estar estimulando o colágeno nessa região. Então, hoje em dia tem muita coisa disponível. Eu nem sabia que isso podia ser feito. É verdade. Que legal. Dá pra fazer assim. Ô, Bruna, e já que nós estamos falando dessa região, né? Uma outra cirurgia que também as pessoas têm muita curiosidade, né? De fazer. Vamos colocar bumbum, vamos subir o bumbum, vamos colocar uma prótese. O que fazer? Quando fazer? Sim. Aí também depende muito do caso da paciente, né? Paciente extremamente magra, que não tem gordura para a gente enxertar. A minha cirurgia de escolha para aumento de glúteo é enxerto de gordura. Mas às vezes a paciente é extremamente magra, então você não tem da onde tirar gordura para estar fazendo o enxerto. Então, nesses casos, muitas vezes, uma prótese glútea é bem indicado, tá? Você tem feito isso? As pessoas têm procurado? Teve uma época, alguns anos atrás, que foi era mais, né? Era uma febre, assim. Hoje em dia, com a evolução do enxerto de gordura, é feito cada vez menos. Eu realmente não tenho experiência em prótese de glúteo. Acho que tem que ser com um profissional que faça sempre, né? Mas eu acho que o enxerto de gordura vai muito bem, sabe? Vai muito bem. O índice de complicação é muito baixo comparado com uma prótese, né? E para a região dos glúteos, a gente também tem bioestimulador e agora tá nessa moda dos preenchedores de glúteo. Né? É mesmo? Isso que também você não sabia. que você tem ácido hialurônico específico para a região glútea. Então é o mesmo ácido hialurônico que a gente coloca no nosso rosto. A indústria tem desenvolvido frascos maiores específicos para glúteo. É muito importante alertar as pacientes para elas tomarem muito cuidado com preenchedores definitivos de glúteo, que é aquele famoso PMMA. Isso realmente os pacientes têm que ter muito cuidado, eu não faço, porque o índice de complicação desses preenchedores é muito alto, porque é um preenchedor que ele não sai nunca mais. Então você tem que cuidar muito. Então não faço. Quando a paciente quer aumentar um pouco de volume, a minha preferência é: vai para o centro cirúrgico, tem gordura? A gente põe gordura. Não tem, quer fazer alguma coisa de consultório, uma coisa mais rápida? Bioestimulador de colágeno e
ácido hialurônico para pequenas falhas. Uhum. E aquela cirurgia daquela matéria que a gente falou sobre abdominoplastia, que você dá o corte até mais atrás. Esse não daria para fazer? Com certeza. Só que esse caso, que seria o lifting de glúteo cirúrgico, ele entra para pacientes que apresentam bastante flacidez, que tem aqui o bumbum um pouco mais caidinho por excesso de pele. Então, nesses casos, a gente consegue normalmente associar a uma cirurgia abdominal, fazer um lifting do glúteo, mas aí você vai ter um corte até mais atrás para estar fazendo essa retirada dessa pele aqui da região do glúteo associada à parte abdominal. Sem ser associada, não. Fazer só uma parte aqui atrás, por exemplo. Eu tô viajando na nada, tô aqui pensando. Sabe o que é muito comum, que recebo muito? E foi uma das coisas que me fez começar a fazer esse lifting glúteo junto com o abdômen. Quando eu comecei a trabalhar com cirurgia plástica, eu estava recém-formada, eu recebia muitas mulheres aqui no consultório que tinham feito cirurgia abdominal há anos atrás. E aí o que elas queixavam? Que elas estavam ainda felizes com a parte abdominal, porque a barriga estava reta, mas a região aqui dos flancos e do glúteo estava cada vez mais flácida, cada vez maior, e dava a impressão de que elas estavam com o quadril cada vez maior. Você deve ter visto já na praia mulheres que ficam retas e o quadril parece que está cada vez maior. E aí, na verdade, essa técnica do abdômen estendido que eu faço é uma adaptação do lifting glúteo da pós-bariátrica. Então dá para fazer, tranquilo? Dá para fazer sim. Olha. Mas normalmente a paciente vai emendar um corte que ela já tenha na frente e vai até atrás para fazer esse lift. E fica sensacional. Olha aí. Ele tira toda essa pele da região ali da raiz de coxa. Então você fica toda com o glúteo e com a barriga toda esticadinha. Elas adoram, elas gostam bastante do resultado. Mas isso é para quem tem pele, né? Para quem tem uma flacidez. Eu tenho visto ali no teu Instagram, gente, se vocês não seguem ainda a doutora Bruna Jakubowski, cirurgiã plástica no Instagram, sigam. Porque ali a gente se inspira, porque as tuas pacientes são apaixonadas por você, né? Elas fotografam, elas mandam, elas agradecem. É tão legal ver isso, Bruna. Eu tenho muita sorte, porque as minhas pacientes, elas são maravilhosas. Eu tenho dificuldade em dar alta para elas, porque eu não quero que elas parem de vir aqui, sabe? Então a gente vira um time, amiga, uma família, né? É isso mesmo. E sabe o que acontece? Eu vejo assim que elas têm uma gratidão por você muito grande, porque, gente, cirurgia plástica, ela transforma a vida da pessoa. E eu posso dizer isso porque eu já fiz várias cirurgias plásticas e literalmente transforma mesmo. A gente se sente melhor, a gente fica mais autoconfiante. Eu lembro que eu era bailarina clássica, né? E eu tinha um peitão, eu usava sempre, toda a minha família tem mama grande, né? E eu sonhava em fazer essa cirurgia, mas meu pai não deixava, né? E aí eu casei, a primeira coisa que eu fui fazer, como quem diz assim, agora ele não manda mais em mim, foi fazer uma redução. Gente, a sensação é maravilhosa. Mama redutora mesmo, eu acho que é a cirurgia que mais melhora a qualidade de vida do paciente. Né? Porque pesa também aquela coisa toda. Mas o bumbum também flácido também tem sido uma queixa muito grande, né? Principalmente das mulheres aí que vão fazer os seus regimes ao longo da vida, ali pelos 50, 55. É difícil, né, amiga, envelhecer. Outros casos também, que aqui na região de Joinville, a gente tem muitos imigrantes alemães, italianos. O que tem aparecido muito, muito aqui no consultório são pacientes com uma doença que chama lipedema. Não sei se você já ouviu falar. Eu já ouvi falar, mas não sei o que é. O lipedema é aquela mulher que ela tem uma desproporção entre gordura de coxas e barriga e tronco. Então é aquela mulher que ela é mais fina, normalmente ela é magra em cima, normalmente não é uma mulher que tenha muita barriga, mas ela tem aquelas coxas extremamente largas, com muita gordura. Então isso é uma doença do tecido celular subcutâneo, que, claro, ele tem vários graus, né? Tem lipedema grau 1, 2, 3, enfim, dependendo da gravidade desse quadro.
E a lipoaspiração para essa paciente ajuda muito, 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 muito. E normalmente ela tem um acúmulo muito grande de gordura na região do glúteo. Então isso é uma paciente assim que a gente pode até fazer às vezes um programa só falando sobre lipedema, que é um tema muito abrangente, porque a cirurgia é só uma parte do tratamento. Ele envolve toda uma dieta desinflamatória, a prática de musculação mesmo, de atividade física, controle de peso. Então acho que talvez seja um tema muito legal para a gente estar falando. Faremos a próxima. Específico sobre lipedema. É uma coisa que a gente tem muito aqui na nossa região. Legal. Ai, como é bom, né, conversar? Bom, né? A mulher gosta, né? A gente gosta de conversar. É por isso que a gente está aqui incomodando sempre. Eu sei que você tem uma agenda bem corrida, né? E eu meio que pego no pé da Bruna, porque eu falo, você tem que ficar mais em Joinville para a gente poder circular por aí, porque as pessoas comentam demais sobre as nossas matérias, né? E falam, mas eu não vejo ela por aí, eu não vejo ela por aí. Então nós vamos começar a te levar por aí, amiga. Vai ficar mais dias em Joinville. Né? É que também tem uma agenda grande, a minha agenda em Curitiba, em Joinville, né? é segundas e terças, né? E aí os outros dias a gente concentra cirurgias, atendimento em Curitiba. Mas eu tenho um amor muito especial, eu sou joinvilense, né? Então eu gosto muito daqui mesmo. Legal. Então tá, meu amor, muito obrigada, né, por nos receber mais uma vez. A gente pega a Bruna assim, terminando o consultório, sempre na loucura. E continue mandando suas dúvidas, sempre é muito bom ter vocês participando ativamente do nosso programa, tanto na telinha quanto na telona, né? E até mandando sugestões né? De temas. Mas eu acho que esse lipedema, olha, nunca fiz matéria sobre isso. Acho que eu acho que seria uma, né? De repente elas poderiam entrar em contato se elas têm interesse nesse tema, e a gente pode fazer o próximo tema falando sobre isso. É um tema super atual aí que está super na mídia, na moda, falando sobre essa doença. Combinado. Obrigada, minha linda. Imagina, foi um prazer, sempre ótimo te ver. Obrigada também. É isso, eu conversei com a doutora Bruna Jakubowski, ela que é cirurgiã plástica e é uma joinvilense. E é uma mulher. Aí fica bem mais legal, né, da gente conversar, porque de mulher para mulher a gente se entende.